Na televisão. É o pior Que problema droga desse país. é essa? Parece que não tem. Mas o rádio piorou um bocado depois que eu morri. Você está na Rádio Colmeia, a rádio que só tem vídeo de sucesso. E agora, Noite de Terror. Ah, esse sim. Vem com a gente. Olá pessoal, no episódio de hoje contarei a história de Charles Lee Ray. Talvez vocês não o conheçam por esse nome, mas certamente o conhecem por seu apelido, Chuck, o brinquedo assassino. A explicação do nome Chuck é simples, uma vez que Chuck é o apelido do nome Charles, assim como aqui no Brasil José se torna Zé. Já seu nome verdadeiro tem como explicação a junção do nome de 3 assassinos muito famosos nos Estados Unidos. O primeiro é Charles Manson, o líder de uma seita que cometeu diversos assassinatos nos Estados Unidos, sendo o mais famoso o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida de 8 meses do diretor Roman Polanski. O nome do meio, Lee, vem do assassino Lee Harvey Oswald, condenado pelo assassinato do então presidente John Kennedy. Já seu último nome, Ray, vem do assassino James Earl Ray, condenado pelo assassinato de Martin Luther King. Muito pesado, não? Isso porque a ideia era reforçar esse lado assassino e cruel do personagem. Muitos têm uma visão mais cômica do personagem Chuck. Isso por conta de seus filmes como A Noiva de Chuck e O Filho de Chuck. Porém, seus primeiros filmes, principalmente o primeiro, na balança do cômico e do horror, o lado do horror pesa mais. Mas, vamos logo à sua história. O criador de Chuck é o diretor e roteirista Don Mancini. Ele idealizou e escreveu o roteiro quando ainda estava na faculdade de cinema. O projeto original possuía algumas diferenças do que foi filmado posteriormente. A principal diferença é justamente a origem do personagem. Uma vez que na ideia original, do Mancini, Chuck ganhava vida a partir de um pacto de sangue com Andy. E o comportamento ruim do boneco estava associado justamente a esse pacto, uma vez que o garoto tinha passado todos os seus sentimentos ruins através do sangue para o boneco. Inclusive, a ideia do título original do filme estava sustentada em cima disso, uma vez que se chamaria Blood Buddy, ou numa tradução para o português, Amigo de Sangue. Já o que vemos no filme foi bem diferente, não? Lá, vemos o assassino Charlie Lee Ray entrar numa loja de brinquedos enquanto fugia de um policial. Ele é alvejado e quando está para morrer, ele faz uma espécie de ritual na qual ele passa sua alma para um boneco. O clima de terror nessa cena é muito bem conduzido. Inclusive, quando ele tá falando as palavras do ritual, a gente vê uma nuvem se aproximando ali do prédio. A tensão é muito grande, isso logo de cara no filme. Mas afinal, da onde ele tirou essa ideia, de um boneco que ganha vida e se torna assassino? Em 1963, a série Twilight Zone, ou como ficou conhecida aqui no Brasil, Além da Imaginação, exibia o episódio Living Doll, que mostrava a história de uma boneca que se mostrava senciente, ou seja, ela possuía alguma espécie de consciência. E um fato curioso é que a personagem que faz a mãe da criança que recebe a boneca se chama Annabelle. Coincidência macabra, não? Na história, essa mãe dá a boneca pra criança, e o padrasto meio que não aprova. E a boneca, ela tem algumas falas. E numa dessas falas, a boneca deixa clara que ela não gosta desse padrasto. A história vai se desenrolando, a boneca vai ficando cada vez mais estranha, e ele tenta dar fim nela. Mas ela acaba voltando e temos um final surpreendente. Nesse episódio, a gente não vê a boneca andar igual o Chuck ou cometer os assassinatos de fato. Tudo fica muito na sugestão. Outra fonte de inspiração é uma história de 1904. Uma história verdadeira. Estou falando da história do boneco Robert. Ele era um boneco de pano, do tamanho mais ou menos de uma criança. Inclusive, igual o Chuck, ele se vestia igual a criança que era dona dele. E os acontecimentos que seguem, a gente já conhece bem. Uma criança ganha um boneco, começa a conversar com ele. Os pais acham que é apenas a criança fantasiando, enquanto ele jura que o boneco está vivo. Começam a acontecer coisas estranhas, e o garoto segue culpando o boneco, até culminar com os adultos serem assombrados
pelo boneco. Robert era o nome da criança que tinha esse boneco. Ele cresceu, se casou e continuou com o boneco. A esposa dele tinha medo e o colocou no porão. Quando os dois morreram, outras pessoas compraram a casa e, por consequência, acabaram adquirindo o boneco também. E eles relatam que ouviam passos, risadas pela casa e juravam que o boneco se mexia. Hoje, esse boneco está exposto, numa exposição e tem diversos avisos. Inclusive, para tirar foto do boneco, tem um aviso que antes você tem que pedir permissão para ele. Dom pegou essas duas histórias e criou o seu roteiro. Uma vez que a década de 80 estava repleto de slashers, estava em alta, ele aproveitou e deu essa característica slasher para seu personagem. No decorrer dos filmes, Chuck vai cada vez mais ganhando esse tom mais cômico. Acho que o filme que dá essa virada de chave mesmo é A Noiva de Chuck. Não me entendam mal, eu não acho que isso é uma característica ruim. Eu acho que dentro do horror tem espaço pra tudo. Inclusive, minha memória afetiva é justamente desses filmes e desse tom mais engraçado do personagem. Porém, eu gosto demais do primeiro filme por conta desse clima de horror, como é trabalhada a tensão. Inclusive, isso foi retomado nos dois últimos filmes, no Culto de Chuck e A Maldição de Chuck. Um último ponto curioso que eu queria trazer aqui do personagem é como eles conseguiram trazer tanto realismo pra ele na tela. Eles utilizaram diversos animatrons, tinha boneco do Chuck pra cada posição praticamente que ele tinha. Geralmente esses animatrons eram controlados por 11 pessoas, então era uma parada muito bem trabalhada ali, era articulado a boca dele pra falar. E também nas cenas que a gente vê ele correndo ou fazendo coisas que os animatrons não podiam, a irmã do ator do personagem que fazia o Andy, ela foi utilizada como um desses dublês do Chuck. E também tinha um outro ator que possuía nanismo, que também vestiu o macacão ali do Chuck. A ideia do filme era criar meio que uma dualidade, no qual o público não saberia ali se quem estava cometendo os assassinatos era o Chuck ou a criança. Porém, eles abandonaram essa ideia, desde o início a gente vê ali que de fato o Chuck está vivo, e é ele que comete os assassinatos. E esse personagem com carisma sombrio acabou caindo na graça do público e se tornou muito famoso na cultura pop, aparecendo em diversas outras produções. É isso, pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, contribuir com valeu demais e aquele boneco ali se mexeu sozinho.